Pessoal, e parece que é mais complicado do que se imagina executar aquelas alienações fiduciárias que nós vimos lá naqueles CRAs dos fiagros. Lembra quando a gente coloca lá, este fiagro tem esse tipo de CRA, que se der problema tem essa alienação fiduciária, onde o fundo pode pegar essas terras para si e vender, ou pode pegar parte dos produtos, dos grãos, até mesmo isso nos fundos imobiliários está com uma complicação muito exagerada. Então parece que essas questões dos seguros que a gente vê dessas alienações não são tão simples assim. É isso que a gente vai conversar aqui no resumo semanal. Também a gente vai falar sobre o Vino 11, que coloca a ação de despejo dos escritórios da WeWork. Essa novela já vem perdurando aí por várias semanas e o Vino 11 não aguenta mais essa questão deles não pagarem no aluguel. Então eles vão fazer essa questão dos despejos, mas a gente vai ver direitinho se isso realmente vai acontecer. E por fim, para animar a nossa festa do fim de semana, aqui tem a Gerdau, que está mudando um pouquinho o jeito de se trabalhar para aumentar as suas receitas. Então ela quer vender mais para outros tipos de consumidores. A gente vai ver que nesse vídeo você vai conseguir ficar inteirado. Mas para a gente começar, a gente tem que fazer aquele resumo básico falando do Ibovespa, que está na sua máxima em 135 mil pontos. Chegou a bater um pouquinho mais, mas hoje está praticamente ali no acumulado do ano, rendendo 2,33%, recuperando só aquilo que ele perdeu no decorrer do ano. Então nada de ficar tão espantado assim com essa situação. O índice das Small Caps também, que é o índice que reúne as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores, porém de menor captação de mercado, vem tentando também fazer essa recuperação, mas tem rentabilidade negativa em menos 6,54%. A gente pode perceber essa alta expressiva do Ibovespa porque vem, assim como eu falo em todos os vídeos, capital estrangeiro. Muitos dólares vêm transformando-se em reais na nossa Bolsa de Valores e os gringos compram os nossos ativos. Então isso faz aquela barrinha subir, que a gente estava ali vendo essa barrinha azul descendo cada vez mais. Quer dizer, o gringo estava fugindo, agora ele retoma para comprar a bolsa. Grande especulador que é esse gringo que vem aqui no Brasil mexer na nossa bolsa, né, pessoal? E a gente se pergunta, rumo aos 138 mil pontos, a gente precisa entender também por que mesmo com a taxa de juros, com a possibilidade de elevar, ou mesmo com a possibilidade da elevação da Selic, a nossa taxa que regula o IPCA, bem a grosso modo, por que mesmo assim o Ibovespa ele se comporta positivamente? Porque afinal de contas, se eu tenho um tesouro direto, se eu tenho uma taxa Selic, uma renda fixa muito atrativa, por que mesmo assim os investidores ainda estão incorrendo no risco da renda variável, investindo nas nossas ações? A gente precisa entender isso, porque isso vai mexer na sua carteira, tá? Tradicionalmente, a Bolsa de Valores faz o serviço ao contrário, né? Se a taxa Selic está alta, a Bolsa de Valores está em queda. Mas agora parece que o parâmetro é outro, porque os investidores estão vendo o valuation das empresas da Bolsa com uma perspectiva de juros mais prolongada. Então, o gringo e os grandes investidores, eles entendem que nos próximos anos, 2026, 2027, 2028, a Bolsa de Valores ainda vai ficar atrativa porque as empresas que estão ali vão incorrer numa menor taxa de juros e numa menor inflação do Brasil. E é isso que espera. Então, essa saúde financeira das empresas vai fazer a Bolsa ali tender a bater os 138 mil pontos. Não é garantia de nada, tá? A gente segue com a taxa da inflação a 4,50 e a taxa Selic a 10,5% ao ano, tá? Se você investir R$1.000 lá, daqui um ano você tem 10,5% a mais na sua rentabilidade. E essa taxa Selic era para estar mais baixa e não está. E quanto mais a inflação sobe, mais a taxa Selic também vai subir. Por quê? Se a inflação está alta, a concorrência de preços está muito alta também. O mercado está bastante aquecido, nós vamos ver isso. Muita gente consumindo, muitas empresas tomando dívida, o dinheiro está correndo demais aqui, faz a concorrência dos produtos ficarem mais acirrada e com isso os preços se elevam ou o valor da nossa moeda cai, dependendo do que acontece na macroeconomia, inclusive ali no nosso vizinho Estados Unidos, tá? Então,
Espera-se que a Selic possa até ter um aumento aí para frear essa inflação. Enquanto a inflação não frear, a taxa Selic não pode descer. E nisso a gente tem os dois parâmetros entre investir em renda variável, porque ainda tem muitas empresas atrativas na Bolsa de Valores, comprando as nossas ações, ou investindo em renda fixa, que ainda também está atrativo. Cabe a você fazer a sua melhor escolha de acordo com o seu perfil de investidor, tá, pessoal? E olha só, o mercado está tão aquecido e está difícil de fazer essa inflação cair, além dos gastos excessivos que o governo vem fazendo consecutivamente, tentando fazer o país crescer na base dos juros, na base dos empréstimos. A gente tem um indicador de certeza da economia que recua 2,5 pontos, tá? E cai para 107,8. Vamos entender isso aqui rapidinho, que isso faz um resultado de agosto, né, que esse indicador da incerteza registrar a terceira queda, motivado pela redução das incertezas fiscais e pela continuidade dos resultados favoráveis das atividades econômicas. A gente pode até perceber que o índice de desemprego, a taxa de desemprego no Brasil vem caindo para 6,8%, já chegou a 13,7%. Então, se eu tenho um desemprego que está caindo, se eu tenho uma relação onde as pessoas estão trabalhando mais, onde a carteira assinada está sendo mais pujante, é mais difícil ainda abaixar a inflação, que é mais difícil ainda abaixar a taxa Selic. Então, o único jeito de se fazer isso de uma maneira mais saudável é segurando os gastos governamentais, coisas que você não vai conseguir ver por um bom tempo, tá? Infelizmente. Então, esse é o nosso parâmetro. Você pode até perceber que esses gastos excessivos, esses incentivos a mais faz o IPCA mais, que é aquele investimento do Tesouro Direto, onde você coloca o dinheiro lá para render inflação mais 6,15%, mas tem que aguardar até o fim da data, ficar bastante atrativo. Então, o governo está tomando uma dívida e pagando um juro maior para você colocar o dinheiro nele, para atrair o gringo também, para o país crescer. Só que com tanto gasto desnecessário, onde não se deveria, isso aí fica um pouco complicado. Então a gente só fica nesse ciclo vicioso que não tem fim, tá? Ali nos Estados Unidos, a gente tem as ações, né, no acumulado dos últimos 12 meses performando positivamente. Microsoft 26%, o Apple 21%, Nvidia 140%, a Amazon com 29%, tá? A gente tem a carteira do canal que tem dividendos em dólar, que a gente vai receber todos os meses agora. É outra carteira, não é essa que eu divulgo toda semana, é uma carteira onde eu faço aportes eventuais de acordo com a minha renda extra. Então só uso a renda extra para aportar lá no exterior, tá? Um jeito de diversificar. No resto do mundo, a média global está indo bem, tá? Na Bolsa de Valores está interessante aqui, então a gente tem aqui o Brasil também performando positivamente, tirando a Ambev e a Vale aqui e algumas outras empresas, mas, no geral, a gente está tentando aí correr atrás de um ano que foi praticamente quase que perdido em relação ao Ibovespa, né, pessoal? Mudando um pouquinho, falando primeiro de uma notícia positiva aqui, como a Gerdau está reinventando o setor do aço com as suas estratégias digitais. Olha só que interessante, né? Pessoal, eles estão lançando uma plataforma que chama a Gerdau Mais. Essa Gerdau Mais vai fazer com que eu, você, o pedreiro, o construtor, o engenheiro, a firma consiga comprar, fazer orçamentos dentro dessa plataforma. Então, não precisam-se mais dessas lojas de revendas. E um ponto positivo para a Gerdau, porque ela consegue captar mais clientes do varejo em si. Então, é um jeito de direcionar toda a clientela justamente ali para a Gerdau. Então, você tem ali a linha de construção metálica, a linha de serralheria, a linha automotiva também, que está bastante pujante no mercado aqui. Então, eles querem criar, a partir dessa plataforma, você poder fazer suas próprias cotações e ver os próprios preços, fechar os orçamentos, fazer as negociações. Então, todo mundo pode comprar agora através diretamente da Gerdau, né? Então, isso fez a sua taxa de conversão triplicar em apenas 3 meses, né? Saltando de 1,6% para 7,4% na comparação anual. Então, essa eficácia aí visa o quê? Visa trazer mais receita para a empresa e mais lucratividade para poder mitigar um pouquinho esses prejuízos que ela vem tomando por conta do excesso de aço chinês que está adentrando-se aqui no Brasil, ou pelo menos estava. A Gerdau, ela é interessante que ela está presente ali com 2 minas de minério de ferro, 71 lojas, além dessa plataforma agora online, né? 29 unidades de produção de aço, presente em 7 países. Então, é uma empresa gigante.
é uma das maiores empresas do nosso segmento ali de aço, tá? Com isso, ela vem ali performando positivamente, com suas receitas passando por algumas turbulências, né? Mas as receitas sempre em dia, os lucros que estão decaindo, mas ainda num nível positivo, se a gente analisar nos últimos 3, 4 anos. Então, ela ainda está tentando reverter muita coisa ali, diminuindo bastante o seu índice de alavancagem, que é a dívida líquida pelo EBITDA, diminuindo também, e consequentemente por essa questão do aço chinês em excesso ali, o seu próprio EBITDA, que é o seu lucro operacional, digamos assim, o lucro também diminuiu um pouquinho, mas ainda anda positivo. Um ponto legal é que ela não tem dívidas e tem indicadores fundamentalistas para o investidor muito interessantes. Então é uma empresa que está ainda com um valor justo para pagar ali quase 12% de dividend yield nos últimos 12 meses, negociando um PL de 6, PVP 0,5, né? Muito interessante, sem dívidas, um ROI de quase 10%, um CAGR de crescimento de lucros compostos, né? Vai crescendo ali todos os anos. Nos últimos 5 anos de 16%, então é uma empresa que é bastante interessante você analisar a sua carteira, paga dividendos ali eventualmente de 3 a 4 vezes ao ano, então ela tem essa ondulatoriedade, mas fica aí a opção, né? Falando um pouquinho do fundo imobiliário agora, do IFIX, a gente vai falar do VINO11, o IFIX está meio que de lado também, performando positivamente só 2% no acumulado do ano, tá? 3.395 pontos aí. E acontece que o VINO11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, tá? Ele entra com uma ação de despejo contra o WeWork por inadimplência. O vídeo da semana passada falou um pouquinho sobre outros fundos imobiliários que têm inadimplência da WeWork, tá? É bom você assistir para você ficar atento aí se o seu fundo imobiliário está com essa inadimplência. Então, após a WeWork não realizar o pagamento das obrigações locatárias vencidas até o determinado período, o fundo imobiliário VINO11, através dos seus advogados, ajuizou uma ação de despejo, buscando rescisão da locação, ao mesmo tempo que continua cobrando esses valores, né? A gente vê que o VINO11 ele tem um prédio ali que está com uma vacância um pouquinho alta devido a essas inadimplências da WeWork, então tem 2, 3 meses que eles não pagam os aluguéis, isso interfere nos seus dividendos, faz a cota cair, faz o fundo ficar mal falado e dá uma confusão toda. Por incrível que pareça, eles sempre dão de boba. A WeWork, não sei o que acontece com esse pessoal, tá? Por e-mail, a WeWork diz que ainda não ter sido notificada do despejo. Desconhecemos qualquer notificação de despejo. A empresa segue operando em sua totalidade em todos os prédios do Brasil, blá, 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 e nada mais importa, só sei que eles precisam pagar esses aluguéis ou dar em linha para outras pessoas alugarem e a gente ter o nosso fundo, o nosso velho VINO11 de volta, né, pessoal? E agora a notícia mais importante da semana. Credores do agro travam disputas para tomar as terras dadas em garantias aos CRAs. A decisão trouxe preocupações entre os credores, que podem ser mais difícil do que o esperado tomar as terras dadas em garantia dos certificados dos CRAs, um título de dívida usado para financiar os produtores reais. Então o produtor vai lá e toma um empréstimo e dá a terra como garantia. Ele não paga o empréstimo e na hora de tomar a terra, o judiciário fala para ele assim, não, você não pode tomar essa terra desse produtor porque afinal de contas é a única coisa que ele tem para produzir e tentar te pagar. Fica um ponto muito difícil, eu não sei discorrer sobre um lado nem outro. É uma situação muito chata para quem investe em fiagros, para quem investe em fundos imobiliários. Então, o que eu quero dizer aqui é que é mais complicado do que se parece você só olhar o CRA lá e ver, tem alienação fiduciária aqui, qualquer coisa, ele pode pegar a terra emprestada, ele pode pegar essa terra e vender. Não, senhor, ele não pode fazer isso a qualquer custo. Demoram-se anos. A gente vê essa briga com o Vigia até hoje, já vai para 2 anos, essas questões dessas inadimplências lá do Languiru, né, pessoal? Então, parece que investir é mais complicado do que se parece. Fique bem atento para escolher os seus fiagros. Não se iluda com fiagros que pagam muitos dividendos. E eu vou te mostrar aqui alguns para você ficar super atento e aprender a investir direitinho, tá, pessoal? Olha só. Esse tipo de lastro foi suspenso quando o Tribunal de Sinop, que é a cidade onde está incorrendo essas questões, negou os pedidos dos credores para a produtora de milho e soja, Três Irmãos. Esses mesmos, tá? Entregasse os imóveis dados como garantia ao CRA de 36 milhões de reais. Temos 2 fiagros na Bolsa de Valores, que as pessoas estão investindo bastante, que tem esses CRAs. Dá uma olhada aqui comigo. Primeiro, vamos falar aqui do Galápagos, tá? GCRA 11, olha só que tristeza aqui. Veja, ele tem 2 CRAs da família Três Irmãos,
4,7, 4,2 percentual do patrimônio líquido do fundo, mas ele tem mais outros 2 CRAs que estão com inadimplência, somando 25,6% do patrimônio líquido. Com isso, o fundo vem caindo ali desde o seu início, quase 40%, pessoal. Então você vê que esse CRA, esse Fiagro, ele tem uma carteira de crédito muito pequena, muito enxuta, muito concentrada. Então olha só, 4 devedores fazem 25% de preço no patrimônio líquido. Então incorre que se eles não pagam isso, o fundo vai despencar mesmo, porque os dividendos vão diminuir. E se você quer deixar o investidor chateado, é você tirar os dividendos dele, que ele está esperando ali todos os meses para fazer os novos reportes ou comprar um sorvetinho. Temos o IAGR11 também, que tem 42,8% do seu patrimônio líquido comprometido com CRAs, 2 dos 3 irmãos, 1 do Castilho e 1 do Piva. Veja a concentração absurda que o IAGR está alocado na sua carteira de investimentos. Com isso, o fundo despencou só no acumulado do ano 24%, hoje custando R$ 3,45. Então, para investir no Fiagro, pessoal, vocês têm que ficar atentos. Procurem boas gestoras, procuram gestoras confiáveis, gestoras que têm um patrimônio líquido grande. Não se iluda com dividend yield, por favor, tá? Mais de 100 produtores rurais individuais pediram recuperação judicial esse ano. 3 vezes mais do que em 2023, tá? Essas recuperações judiciais aí vêm somando valores absurdos. Olha só como cresceu a quantidade de pedidos de recuperação judicial no primeiro trimestre de 2024. Todas as situações com o nosso agronegócio, desde El Niño, La Nina, crise no Rio Grande do Sul, queimadas, crise da soja, agronegócio, etanol sendo vendido com preço baixo, guerra influenciando o valor da gasolina ou do petróleo em si, né? Tudo isso faz com que os investimentos no agronegócio fiquem mais desafiadores, mas é um bom segmento, é um dos melhores segmentos para se investir quando você utiliza boas fontes para os seus investimentos, tá, pessoal? Então, aqui hoje a gente conversou de muita coisa e tudo isso serve para você ser um investidor mais perspicaz, para que você consiga investir de uma forma mais robusta e crie a sua carteira de investimentos sem falhas e tome as suas próprias decisões, tá? Deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque você vai receber o vídeo todos os dias quando ele ficar pronto e sair do forno aí para você assistir, tá, pessoal? Não esqueça o comentário, qual matéria que você acha mais legal, porque eu preciso produzir mais conteúdos. Você quer mais fundos imobiliários, mais Fiagros, mais ações, mais notícias gerais? Me diga você aí nos comentários, tá? Não deixe de seguir lá no Instagram também, que tem conteúdos também eventuais, né? E aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais e fui!